Beleza? Então tá. A consumação ocorre a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o objetivo de praticarem os crimes previstos acima do artigo 35. É um crime formal, não exige o resultado naturalístico. A associação eventual não tipifica o crime, mas configura concurso de agentes. Código Penal claríssimo aqui sendo aplicado. Vide informativo 509 do STJ. A associação deve ter duas ou mais pessoas. Não importa se uma delas é inimputável, é indiferente, tem que ter, no mínimo, duas pessoas para a associação. A materialidade do crime de tráfico, artigo 33, tráfico de drogas, pressupõe a apreensão de drogas para caracterizar o artigo 33, tráfico de drogas. Já a materialidade da associação pode advir de outro meio de prova. Associação, artigo 35. Exemplo do artigo 35. Associação. Haverá o crime de associação, mesmo que o outro associado não seja identificado pela polícia, desde que se tenha certeza que havia, no mínimo, duas pessoas associadas. É inaplicável a minorante do artigo 33, parágrafo 4º, tráfico privilegiado. Isso está lá no informe do STJ, o informe 517. A doutrina se divide quanto à equiparação a crime hediondo. Rogério Sanches entende que não é equiparado. Ampliação do artigo 5º, inciso 43 da Constituição de 88, e violação ao princípio da legalidade. Bom, vamos falar agora sobre a associação para fins do tráfico, que está no artigo 35 da Lei de Drogas, e vamos comparar ele com a associação criminosa, que está prevista no artigo 288, eu ia falar 28, porque o artigo 28 da Lei de Drogas é muito importante. A associação criminosa prevista no Código Penal, artigo 288. Então vamos fazer essa equiparação. Associação para fim de tráfico, artigo 35, Lei Antidrogas, Lei 11.343. Exige no mínimo duas pessoas associadas. Ponto. Associação criminosa, prevista no Código Penal, artigo 288. Exige no mínimo três pessoas associadas. Na Lei Antidrogas, mínimo duas. Na lei do Código Penal, artigo 288, associação criminosa, no mínimo 3 pessoas associadas. Bom, na lei de drogas, artigo 35, a finalidade da associação é praticar tráfico de drogas. Artigo 33, caput, tráfico de drogas. Alguma das condutas equiparadas a tráfico. Artigo 33, parágrafo 1º. Ou então, tráfico de drogas no artigo 34 da Lei de Drogas. Já na associação criminosa do Código Penal, artigo 288, a finalidade da associação é praticar qualquer tipo de delito, quaisquer crimes. Associação para fim de tráfico, artigo 35. Haverá o artigo 35, mesmo que as pessoas se associarem com a finalidade de praticar um só crime, dentre os listados acima. Estamos na Lei de Drogas. Bom, associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. Somente haverá o artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, se as pessoas se associarem com a finalidade de praticar mais de um crime. Se houver reunião para cometer um só crime, não se consuma o artigo 288 do Código Penal. Já na associação para fins de tráfico do artigo 35, basta um só crime, dentre os listados acima, para configurar a associação para fins de tráfico. Bom, a associação para fins de tráfico do artigo 35 da Lei de Drogas, a pena é de 3 a 10 anos. A associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, a pena é de 1 a 3 anos. Ou seja, associação para fins de tráfico, artigo 35, a mão é pesada. Pena de 3 a 10 anos. Vamos ler agora o artigo 35, caput.
financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e parágrafo 1º, tráfico de drogas, e 34 desta lei, pena reclusão de 8 a 20 anos e pagamento de 1.500 a 4.000 dias multa. Bom, é o crime de financiamento do tráfico, pena mais severa da Lei 11.343 de 2006. Incriminação em tipo autônomo do partícipe do tráfico de drogas. Se duas ou mais pessoas, melhor dizendo, se unem para financiar, custear, bancar o tráfico, crime do artigo 36, podem responder pela associação criminosa do artigo 35, artigo anterior, se essa reunião for para a prática reiterada do artigo 36, financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Para a parte da doutrina, o auxílio efêmero, esporádico, caracteriza concurso de agentes, podendo responder como partícipe desse delito, com o aumento de pena do artigo 40, inciso 7. Para Guilherme Nutt, é inexigível a reiteração. Não necessita exigir a reiteração. Artigo 37. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º e 34 desta lei. Pena reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 300 a 700 dias multa. A lei pune a conduta do informante. É o artigo 37 da Lei de Drogas. Informante. Exemplo típico: fogueteiro, aquele que avisa os traficantes quando a polícia chega no local soltando fogos de artifício. Bom, é colaborador, aquele que transmite informação relevante, útil ou necessária para o êxito das atividades do grupo, associação ou organização criminosa que visam a prática dos seguintes crimes. Letra A, tráfico de drogas, artigo 33. Letra B, condutas equiparadas a tráfico de drogas, parágrafo 1º do artigo 33. Ou, letra C, tráfico de maquinário para drogas, artigo 34. A colaboração do informante deve ser efêmera. Caso contrário, o tipo é o do artigo 35, associação. Se o sujeito concorrer para o tráfico, incorrerá nas penas do artigo 33, tráfico de drogas, em concurso de agente. Se o sujeito se associa para fim de tráfico e, ao mesmo tempo, é olheiro, incorrerá nas penas do artigo 35, associação para fins de tráfico, não podendo ser punido pelos dois crimes. Está lá no informativo 527 do STJ. Se o colaborador é funcionário público e agiu no exercício da sua função, letra A, se não tiver solicitado nem recebido qualquer vantagem indevida, deve responder pelo crime do artigo 37, tá? Com a majorante prevista do artigo 40, inciso 2, artigo 37 da Lei de Drogas, claro, tá? E a majorante do artigo 40, inciso 2 também da Lei de Drogas. Letra B, se tiver solicitado ou recebido vantagem devida, o funcionário público no exercício da sua função responderá pelo artigo 37 em concurso material com o crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Nesse caso, não haverá incidência da majorante do artigo 40, inciso 2 da Lei de Drogas, considerando que a condição de servidor público já foi utilizada para caracterizar o crime do artigo 317. O crime é uma exceção à teoria monista. Todas as pessoas que concorreram de qualquer modo para a prática do crime devem responder pelo mesmo tipo penal. Isto porque, no mesmo contexto, alguns podem praticar atos de informante e outros podem praticar tráfico, devendo ser responsabilizados por tipos diversos, o que a gente chama de individualização da pena. Cada um recebe o seu quinhão penal pela sua atividade praticada. Atenção ao limite entre um crime e outro. No artigo 37,
o agente se limita a colaborar como informante. Se colaborar de qualquer outro modo, de qualquer outra maneira, responderá pelo tráfico de drogas, artigo 33, ou tráfico de maquinário, artigo 34. Bom, considerando que o tipo fala em colaborar com grupo, organização ou associação, se o indivíduo atua como informante de um único traficante, pratica o crime do artigo 37? Será? Sim, para beneficiar o réu, analogia in bona partem. Se o agente não respondesse pelo artigo 37, responderia pelo artigo 33, qualidade de partícipe. Ocorreria o seguinte: o informante de uma organização teria uma pena muito menor do que o informante de um único traficante. O crime se consuma quando a informação chega ao grupo, organização ou associação. Não necessita de resultado naturalístico, que a gente chama no Código Penal de crime formal. Não é possível que alguém seja condenado pelo artigo 35 e, ao mesmo tempo, pelo artigo 37, sob o argumento de que o réu era associado ao grupo criminoso e que, além disso, atuava também como olheiro. Está lá no informativo 527 do STJ. Bom, artigo 38. Prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal, ou regulamentar. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de 50 a 200 dias multa. Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertence o agente. É o crime de prescrição culposa de drogas, que só pode ser praticado por profissionais de saúde, crime próprio. O único caso de crime culposo de mera conduta não é crime equiparado a hediondo, importante, crime de menor potencial ofensivo. Ademais, como a pena mínima é inferior a 1 ano, no caso 6 meses, o sujeito pode ser beneficiado pela suspensão condicional do processo. Artigo 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e pagamento de 200 a 400 dias multa. Parágrafo único. As penas de prisão e multa aplicadas cumulativamente com as demais serão de 4 a 6 anos e de 400 a 600 dias multa, se o veículo referido no caput deste artigo for de transporte coletivo de passageiros. Deve ser comprovado que o sujeito expôs a incolumidade de outrem a provável dano. Não é crime equiparado a hediondo. Importante, cara. O 38 não é crime equiparado a hediondo. O 39 também não é crime equiparado a hediondo, né? Bom, artigo 40 traz causas de aumento de 1/6 a 2/3 aplicáveis aos crimes. Está na terceira fase da dosimetria penal. Inciso 1. Artigo 40. A natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Inciso 2. O agente praticar o crime prevalecendo-se da função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Inciso 3. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizarem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependente de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Inciso 4. O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva.
Inciso 5. Caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal, interestadual. Inciso 6. Sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de atendimento, ou melhor, entendimento e determinação. Inciso 7. O agente financiar ou custear a prática do crime. Vale ressaltar que o tráfico interestadual tem a pena aumentada. Importante. Contudo, se o tráfico ocorrer entre municípios, não há razão para o aumento. Tem que ser interestadual. De um estado para outro estado. Município não. Cabe à Justiça Estadual julgar o tráfico interestadual de acordo com as regras de competência do Código de Processo Penal. Quando a arma é utilizada exclusivamente para a realização do tráfico, o porte de armas é absorvido. Se o sujeito portava armas em outras ocasiões, não há concurso material. O STJ já decidiu que não é necessária a efetiva transposição da fronteira interestadual, bastando que fique evidenciado pelos elementos de prova que a droga transportada teria como destino localidade de outro estado da federação. O artigo 36 cuida do agente que financia o tráfico de drogas de forma habitual. Se o financiamento for efêmero, esporádico, o agente será partícipe do crime de tráfico, se enquadrando no artigo 33, tráfico de drogas, com a causa de aumento do inciso 7. Se o agente levar a droga em transporte público, mas não a comercializar dentro do ônibus, dentro do transporte público, trem, enfim, metrô, não incidirá a majorante do inciso 2. Está lá no informativo do STJ, informativo 543. A Lei de Drogas traz o Instituto da Delação Premiada como causa de diminuição da pena, terceira fase da dosimetria. Artigo 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de 1/3 a 2/3. Delação premiada, colaboração voluntária com a investigação e o processo, 1/3 a 2/3. Bom, tem que ter o quê? Voluntariedade, os requisitos: voluntariedade, identificação dos demais agentes e recuperação total ou parcial do produto do crime. Seguindo a regra geral, a Lei de Drogas também traz caso de inimputabilidade, isenção de pena e de semi-imputabilidade, redução da pena de 1/3 a 2/3. Quando o juiz absolver o inimputável dependente químico, poderá, na sentença, encaminhá-lo para tratamento médico adequado. O artigo 42 traz uma regra especial, bastante cobrada. Vale a pena a sua transcrição. In verbis. Artigo 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Primeira fase da dosimetria: fixação da pena base, Código Penal. Regra geral do Código Penal: análise das circunstâncias judiciais preconizadas no artigo 59, Código Penal. Regras especiais da Lei de Drogas: natureza da droga, quantidade da droga, personalidade do agente, conduta social do agente. A Lei de Drogas também se filiou ao sistema dias-multa. Pena de multa no Código Penal. Primeira fase, 10 a 360 dias multa. Na segunda fase, 1/30 avos até 5 vezes o salário mínimo. Consumo pessoal, primeira fase, de 40 a 100 dias multa. Na segunda fase, 1/30 avos até 3 vezes o valor do salário mínimo. Tráfico de drogas, na primeira fase, agora é pena de multa na Lei de Drogas. Consumo pessoal, primeira fase,
40 a 100 dias multa. Na segunda fase, 30 avos até 3 vezes o salário mínimo. Tráfico de drogas, na lei de drogas, né? Tráfico de drogas. Primeira fase, para a fixação da quantidade de dias multa, será dosado, levando-se em conta com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Segunda fase, ainda na lei de drogas, 30 avos até 5 vezes o salário mínimo, igual ao Código Penal, né? Na segunda fase também da pena de multa no Código Penal. Atenção! Se o juiz considerar a multa ineficaz diante da situação econômica do acusado, poderá aumentá-la até o décuplo. O artigo 44 da Lei de Drogas é o mais controverso da lei. Artigo 44 da Lei de Drogas. Os crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37 desta Lei de Drogas são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único do artigo 44. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada a sua concessão ao reincidente específico. Bom, com a abolição do regime integralmente fechado dos crimes hediondos, né, que pode agora ter uma regressão, estes crimes passaram a comportar a conversão em pena restritiva de direito. O tráfico de drogas é equiparado a hediondo e, em tese, poderia comportar a conversão, pois no tráfico privilegiado, a pena pode ser inferior a 4 anos. Artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Contudo, o artigo 44 da Lei de Drogas afastou expressamente essa possibilidade. Felizmente, o STF, em controle difuso, concedeu a ordem para, abre aspas, remover o óbice da parte final do artigo 44 da Lei 11.353, de 2006, assim como da expressão análoga, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, constante do parágrafo 4º do artigo 33 do mesmo diploma legal. Fecha aspas. O Senado, para dar eficácia erga omnes contra todos, editou a resolução número 5 em 2012. Abre aspas. É suspensa a execução da expressão, vedada a conversão em penas restritivas de direito do artigo 4º da lei do artigo 33, lei de tráfico de drogas, lei de drogas, né? Do artigo 33, no caso, tráfico de drogas, da Lei 11.353 de 2006. Fecha aspas. Conclui-se que é cabível a conversão em penas restritivas de direito. Fim de papo. O artigo 5º, inciso 43, Constituição Federal de 38, dispõe que, abre aspas, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Portanto, não cabe a concessão de fiança, graça, anistia ou indulto, interpretação sistemática nos crimes de tráfico de drogas. Vide informativo 745 do STF. Eu vou ler mais lá no final. Com a abolição do regime integralmente fechado dos crimes hediondos, estes crimes hediondos passaram a comportar sursis. Contudo, a Lei 11.353 de 2006, que é a Lei de Drogas, ou então alguns chamam de Lei Antidrogas, vedou expressamente a suspensão condicional da pena nos crimes de tráfico de drogas. Vedou expressamente a suspensão condicional da pena nos crimes de tráfico de drogas. O tratamento desigual é contraditório e muito criticado pela doutrina. Deveria ser dado o mesmo tratamento aos crimes hediondos e equiparados, tal como o crime de tráfico de drogas. Em concursos, é melhor afirmar que não cabe sursis. Pega bizu.
Crimes hediondos. Cabe a conversão em pena restritiva de direitos e sursis. Com a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado dos crimes hediondos, passou a caber sursis e pena restritiva de direitos para os crimes hediondos e equiparados. Bom, no tráfico de drogas equiparado, cabe a conversão em pena restritiva de direitos, mas não cabe sursis. A lei de drogas proíbe, mas o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 44, abre aspas, vedada a conversão em pena restritivas de direitos. Não falou nada sobre sursis. Incoerência. Bom, em maio de 2012, o STF, em controle difuso, declarou inconstitucional a expressão, abre aspas, liberdade provisória. Isto porque a vedação acarretaria uma prisão preventiva obrigatória, o que viola os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, além de engessar o juiz no caso concreto. Logo, cabe liberdade provisória sim. Vale destacar que a impossibilidade de pagar fiança em determinado caso não impede a concessão da liberdade provisória, pois são coisas distintas. A própria Constituição de 88, Constituição Federal, admite a liberdade provisória sem fiança. Abre aspas, ninguém será levado à prisão ou nela mantida quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Não são cabíveis fiança, graça, indulto e anistia e sursis. São cabíveis lei de drogas, liberdade provisória, conversão em penas restritivas de direitos. Ok? Regras especiais, livramento condicional, cumprimento de 2/3 da pena, não será concedida ao reincidente específico. Principais aspectos procedimentais, artigo 28. Competência dos juizados criminais, salvo se houver concurso de crimes. Não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juiz competente ou, na falta deste, juiz competente, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários, tá? No caso da pessoa que foi apreendida. Bom, se ausente a autoridade judicial, as providências serão tomadas de imediato pela autoridade policial se não tem autoridade judicial, né? Juiz. As providências serão tomadas de imediato pela autoridade policial, delegado, no local em que se encontrar vedada a detenção do agente. Artigo 28, nós já lemos e vamos ler de novo. Artigo 28 da Lei 13.353. O infrator não será preso, nem mesmo se negar o compromisso de comparecer aos juizados. Vedação absoluta de prisão. Artigo 28. Usuário. Não é tráfico de drogas. Artigo 33. Tá? Onde eu estou aqui, pá. Bom, se ausente a autoridade judicial, juiz, as providências serão tomadas de imediato pela autoridade policial, delegado, no local em que se encontrar vedada a detenção do agente. Concluídos esses procedimentos, o agente será submetido a exame de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade entender conveniente, e em seguida será liberado. Vai embora, pega o beco, mete o pé, vaza. Prisão em flagrante. Comunicação imediata ao juiz competente que dará vista do APF, auto de apreensão em flagrante, ao Ministério Público em 24 horas. Para a lavratura do APF, auto de prisão em flagrante, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta de perito oficial, por pessoa idônea, que a gente chama de perito leigo. Bom, o perito não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo, ok? Prazo para a conclusão do inquérito, 30 dias se preso e 90 dias se solto. Os prazos podem ser duplicados pelo juiz a pedido da autoridade policial e após oitiva do Ministério Público. Após o prazo, a autoridade policial delegado
remeterá os autos do inquérito ao juiz e relatará, sumariamente, as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito. Levaram a autoridade policial à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, a qualificação e os antecedentes do agente. Ok? A autoprisão poderá requerer... Desculpa. A autoridade policial poderá requerer a devolução do APF, agora sim, auto de prisão em flagrante, para a realização de diligências necessárias. Diligências complementares. O resultado deve ser encaminhado ao juízo até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento pelo juiz, realizada pelo juiz. Flagrante prorrogado em qualquer fase da persecução criminal. Precisa de autorização judicial, ouvido o Ministério Público, e desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Prazo para oferecer denúncia: 10 dias, prazo único. É o mesmo para prazo dos crimes eleitorais. Defesa preliminar: oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação e não citação do acusado para oferecê-la no prazo de 10 dias, mesmo prazo da resposta à acusação do procedimento ordinário. Na defesa, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 5 testemunhos. Atenção, a denúncia ainda não foi recebida. A falta de indicação de testemunhas no momento da defesa preliminar não enseja preclusão, pois o acusado terá nova oportunidade de indicá-las em sede de resposta à acusação. Acusação do Ministério Público. Se a resposta não for apresentada no prazo, 10 dias, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 dias, concedendo-lhe vistas dos autos do ato de nomeação. Possíveis decisões do juiz após a defesa preliminar. O juiz deverá decidir em 5 dias. Letra A. Recebe a denúncia. Irrecorrível, mas é possível a imputação de mandado de segurança. Letra B. Rejeição da denúncia. Recurso em sentido estrito. Letra C. Diligência. Se entender imprescritível, o juiz, no prazo máximo de 10 dias, determinará a apresentação do preso, realização de diligências, exames e perícias. Bom, recebimento da denúncia pelo juiz. O juiz designará dia e hora para, agora sim, audiência de instrução e julgamento. Ordenará a